Pessoal, Maringá 0, Coritiba 1, estreia do time principal do Coritiba na temporada, primeira vitória do Coritiba em 2026. O resultado coloca o Coritiba na liderança do Grupo B, com 4 pontos, e deixa o Maringá numa situação complicada. Esse campeonato paranaense ele é cruel. São só 6 jogos. O campeonato chegou na metade nessa primeira fase, tanto para o Maringá quanto para o Coritiba. E o Dogão ainda não conseguiu vencer. Vai ter que fazer campanha nesses últimos 3 jogos para garantir a sua classificação. É a fórmula diferente que talvez explique até o pragmatismo excessivo do Coritiba no primeiro jogo. E ele não tem só a explicação da necessidade extrema do resultado, mas sim também toda uma questão de um início de preparação. O Coritiba começou a treinar recentemente, foi apenas o primeiro jogo, claramente o time ainda sente o desgaste dos treinos físicos no início do trabalho, mas o planejamento do Coritiba apontava já para entrar em campo nesse jogo. E aí, para entrar com o time principal no Atletiba também. O Fernando Seabra monta uma equipe ainda com o mesmo desenho tático do time do Mozart, né, 4-3-3, com 2 volantes, né, ou 2 médios, como gostava de falar o Mozart, e 3 homens de frente, 2 ponteiros e um centroavante. Isso não mudou muito, apesar de algumas mudanças de peças. O Jaci está fora por lesão, e o Sebastião Gomes e o Josué começaram no banco de reservas, imagino eu, para que estivessem, digamos assim, numa sequência de preparação física. O jogo era claramente um jogo difícil, principalmente porque o Maringá é um time à frente em termos de preparo, em termos de organização, porque o Maringá está treinando há mais tempo. O Rodrigo Chip está no Maringá desde o início, ou melhor, desde a boa parte da Série C, que o Maringá disputou, então era natural que o Maringá tivesse mais organizado. E com isso o Maringá controlou boa parte do primeiro tempo, Coritiba melhorou na reta final da primeira etapa, e aí na segunda etapa, de novo, o Maringá foi melhor, mas aí o Coritiba teve o brilho do Lucas Ronia na roubada e do Pedro Rocha na conclusão. Não dava para imaginar que o Coritiba chegaria nesse primeiro jogo e jogaria o futebol que todo mundo quer ver. O Coritiba ainda tinha digamos assim, o Coritiba tem um pouco de Seabra, mas ainda muito de Moza. Defensivamente, o Coritiba manteve os seus laterais, primeiro marcadores e depois apoiadores. O Tinga, apesar de tecnicamente superior ao Zeca e ao Alex Silva, é também um marcador, basicamente, ele só vai na boa no ataque. Nem preciso dizer nada disso do Bruno Melo. Na dupla de zaga, assim, o Jaci jogou o Coser, então era uma zaga à la Mozart. O meio-campo com o William Oliveira na primeira função, Vini Paulista jogando de segundo e o Jean Gabriel como armador, era um meio-campo à la Mozart. E o ataque também tinha muito disso. Lucas Ronia de um lado, Lavega do outro, Pedro Rocha centralizado. Se melhora a qualidade, naturalmente, até pelo fato do Pedro Rocha ter feito o gol da vitória, ainda na ideia básica, era até natural, não vejo como tão surpreendente o fato de, no desenho tático, o time do Seabra começar, é importante dizer isso, começar parecido com o time do Mozart. É difícil ainda avaliar primeiro jogo de algumas peças. Lavega me pareceu um jogador franzino, ainda que talvez precise ganhar um pouquinho de corpo. William Oliveira é um volante de jogo simples, não é um cara com a mesma dinâmica, por exemplo, do Alisson. Talvez não faça uma dupla com o Sebastião Gomes, como pode fazer, por exemplo, o Vini Paulista ou mesmo o Fernando Sobral. Mas ele faz o seu papel. Sobral jogou muito pouco, Fabinho jogou muito pouco. Na defesa, o Tinga cumpriu o seu papel, claramente cumpriu o seu papel, e o Pedro Rocha que era, talvez, a quem se levava toda a expectativa. Ele foi lá e cumpriu o seu papel. Fez o gol na boa jogada do Ronier, um roubo de bola, um toque para o Pedro Rocha, ele toca no canto do Tony e faz o gol da vitória do Coritiba. Do Fernando Seabra, ainda é muito cedo para entender. No Atletiba, talvez a gente consiga ver um pouquinho mais do jeito dele. Ainda a gente viu um Coritiba muito Mozart, na minha sensação, assistindo o jogo pela televisão. Mas, dentro do que precisava o Coritiba, olhando para a tabela do Paranaense, o saldo foi positivo. Afinal, o Coritiba venceu a primeira no ano e já é líder do seu grupo no Campeonato Paranaense.
Um abraço.